Fala galerinha, tudo bem? Começamos mais um Toxicast e mais uma vez com convidados especiais numa semana especial para falar de pessoas especiais. Vocês gostarem, hein? E eu vou Perfeito. passar para ela se apresentar aqui, certo? Falar com vocês. Quem são vocês? Boa noite, meu nome é Juliane e assim como a minha amiga aqui, a gente faz parte do Coração Azul. É uma ONG que cuida, acolhe famílias recém-laudadas e Já laudadas. já laudadas, né? Já laudadas e agora logo a gente vai começar a fazer atendimento também com as crianças. Legal, sejam bem-vindas mais uma Obrigada. vez, porque Eu que o pessoal não agradeço. sabe, mas vocês vieram semana passada aqui, nós gravamos. Aí eu falei, gente, vamos fazer um especialzão mesmo assim, porque afinal de contas nós estamos no mês da conscientização do autismo, né? Isso mesmo. Então é importante porque assim, passar tanto a experiência de vocês, como principalmente que ajuda que a ONG Coração Azul pode dar para os pais que tiveram os seus filhos laudados recentemente, né? Sim. O que eu queria começar perguntando e passando para o público, né? É que vocês duas são mães de crianças autistas, correto? Com Sim. certeza. E como foi assim que vocês perceberam que tinha. Vocês olharam e falaram assim, poxa, meu filho tem alguma coisa diferente dos amiguinhos dele. Bom, o André, ele tem 13 anos, ele foi laudado em 2016, com quase 5 aninhos de idade. E as pessoas falavam pra mim, Daiane, ele é diferente, ele não tá falando ainda, vai atrás. E eu ficava, não, a médica falou pra mim que é o tempo, ele vai falar. Até que eu cheguei, eu morava em São Paulo na época, cheguei em Leme, as pessoas continuaram. Teve uma ocasião especial que um parente pegou a linguinha dele, puxou pra fora pra ver se ele tinha a língua presa ou se tinha alguma coisa, porque ele não falava. E aí levei na pediatra e a pediatra falou, não é normal, você tem que buscar ajuda pra ele. Fui atrás de ajuda e aí foi que a gente começou a buscar e um psicólogo falou pra mim, você conhece o autismo? Eu falei, não conheço. Ele falou assim, busca entender. Foi aí que eu busquei entender, ler sobre o autismo e falei, nossa, bate com meu filho todas as características. Entendi. E aí, no caso, você foi atrás de um laudo, certo? Você Isso. precisa buscar um laudo para saber como você vai Ele seguir a passa partir numa dali. avaliação com vários terapeutas, psicólogo, teófono, audiólogos. Eles fecham esse laudo e mandam para um psiquiatra. Tá. E o psiquiatra vê todo aquele formulário que passou com o psicólogo e o psicólogo e o psiquiatra fecha o laudo. Também o neuropediatra. E o neuropediatra também fecha o laudo. Ah, tá. E aí, no caso, com esse laudo fechado, é aí que entra o Coração Azul, certo? E isso tem... Aqui em Leme a gente tem o Centro de Autismo e tem o Coração Azul que acolhe essas famílias que não tem, não sabe por onde começar, para onde ir. O Centro de Autismo pertence à prefeitura. Coração Azul é uma ONG. Certo. Sozinha, São não diferentes. tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. O Centro de Autismo é da prefeitura. Tratamos a mesma causa, mas assim, as pessoas não Confundirem, né? confundir, Tá. Porque assim, no caso o Coração Azul, então, ele dá um suporte pós esse laudo Isso. para como Direcionar. direcionando isso, como que os pais prosseguem a partir dali, certo? Sim. Então, Quais por exemplo, passos que vai dar. tá. Então, por exemplo, o médico dá o laudo e o pai fica lá, beleza? E agora? Né? Tipo, fica sem A direção. gente dá esse suporte para eles. Então, direcionar. o que vocês poderiam falar, assim, para os pais que veem que a criança tem algo diferente dos amiguinhos, que pode ser que ele tenha algum nível de autismo, né? Porque é o que a gente estava falando, né? É fácil você ver uma criança autista nível 3, que precisa de um suporte, que não fala, né? Agora, às vezes a criança é nível 1, ou o pai fica na dúvida se é ou não, né? O que vocês podem passar para o pessoal da importância desse laudo quanto antes para a criança poder crescer com maior facilidade, assim, né?
A gente gosta bastante, a gente gostaria, aliás, que acontecesse muito, é que tivesse o laudo precoce, né? A intervenção precoce. Quanto mais cedo a criança entra em terapia, entra em tratamento, cuidado, tudo menos prejuízo ela vai ter. Sim. Os pais têm que ver que hoje em dia o autismo ele não é só na questão social. Meu filho fala, ele não é autista. Meu filho olha no olho, ele não é autista. Muito diferente. Autistas falam, autista olha no olho. São carinhosos, têm Sim. sentimento, como as pessoas costumam falar que não, criança autista não tem Então, para sentimento. ter um laudo de autismo, tem que passar com esses profissionais para você. Porque, querendo ou não, muito do autismo hoje em dia estipulado é baseado em muitos anos atrás, os autistas em nível 3, sem suporte, Isso, coisa É assim. muito arcaico. E, então Meu é filho uma não visão se muito balança, extrema, meu né? filho não... Então, Aham. ele não é autista. Tipo, fala autista, fala assim, é autista, como você sabe? Ah, ele tá se balançando, tá gritando, não, se meu jogando. filho brinca, E às vezes não. meu filho conversa, É. imagina, ele não é Aham. autista, mas Então é importante porque assim, a criança tendo o diagnóstico quanto antes, mesmo sendo um grau leve de autismo, ela vai se entender melhor, conseguir se enturmar melhor, conseguir se encaixar na realidade dela isso melhor, é o mais né? importante. Lembrando, Moisés, que a criança autista que se balança é super normal. Sim, Ela tá se autorregulando, ela tá... Não é o momentinho dela se regular. mas Feliz. querendo ou não, ainda é julgado isso, né? Isso, As é pessoas muito ainda julgado. têm um preconceito, como se a criança por estar se balançando, não para quieto, não sei o que lá, quando na verdade ela tá quietinha no Sim. cantinho dela, tentando Ela tá se se ajustar. expressando, aham. É normal ela pular, ela balançar as mãos, deixa Expressão. ela que é o momento dela. Porque se parar pra pensar hoje em dia, é difícil até pra criança ser criança, né? Sim. Normalmente querem que as crianças se comportem como se já fossem mini adultos, né? Os robôs, né? Não pode mais. Que é o que a gente Dá tava o celular conversando e fica até de quieto. escola, né? Isso. Falei, nossa, eu ficava doido na escola porque você ficava um tempão, às Você vezes, tem que na entrar aula. no padrão. Tem que ser o Tipo, padrão. Mas é isso aí. E deixa eu perguntar mais coisinhas. Uhum. Que suportes que o Coração Azul dão pros pais laudados? No momento, o suporte que a gente consegue dar para esses pais é as rodas de conversas, as nossas palestras, temos festas que a gente convida todos os pais. Legal, até com uma interação com as crianças, Isso. tudo, né? Fazer um social com a família, Aham. aproximar Inclusive, todo mundo. Essas rodas de conversa é muito importante para tanto para pai quanto para mãe, para eles Eu ia desabafarem. comentar isso agora, porque é uma troca de experiências. Sim. Muitas vezes há experiências que um passou, o outro não passou, e aí quando ele vai pra sala, ele fala, mas ó, o rapaz falou que passou por isso, fez assim, vou tentar, isso é importante, né? O maior apoio nosso é esse. Sim. E o bacana da gente estar falando desse assunto é porque pode ser que tenha muitos pais que estejam assistindo a gente, que tenha essa dúvida, o que ele deve fazer para tirar a limpo mesmo se o filho dele tem algo ou não? Procurar um profissional. Procure um profissional, o próprio pediatra consegue direcionar. Tá, o pediatra já consegue direcionar, Sim. né? Às vezes a criança não tem um nível alto, mas ela pode ter um nível perceptível para você Isso. poder mandar para um profissional desde um neuropsicólogo que vocês falaram? Neuropsicólogo, é isso mesmo. Tem Ele faz neuropsicólogo, toda a avaliação. neuropediatra. Se acontecer do pediatra falar, não, isso é coisa da sua cabeça, mas mesmo assim a mãe tem, não, meu filho não Mãe tem, sabe, tem mãe alguma sabe. coisa. Procura um neuropsicólogo, que é uma avaliação mais especificada, que ali ela tira alguma coisinha. Legal. Bacana, muito bacana. E eu vou fazer uma pausinha rápida aqui, porque a gente tem que falar dos nossos parceiros aqui do programa, que mandou um lanchinho sensacionível para nós. Pois é. Fala pessoal, tudo bem? Vocês não sabem com quem eu tô aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês agora. Quem é você, meu chapa? O que você faz aqui? Oi, eu sou o Felipe, eu sou o mentor da hamburgueria Burger Burgers, né? Olha E eu tô só. aqui pra oferecer os meus serviços, né?
E quer dizer que você enganou a gente esse tempo todo, Sim. né? Que eu esperava que um gato tava fazendo meu hambúrguer. Não, mas eles estão. Eu já cheguei a postar Vocês estão os ligados bastidores. que a Burger, na verdade, ele tem uma poção que ele dá pros felinos, que eles viram tipo os umpa-lumpa dele fazendo o lanche, Sim, saca? com certeza. É. Sim. Mas é isso aí, ó. Então, hamburgueria sensacional. Você tá com o endereço físico pra retirada só, né? Sim, Retirada e delivery. sim. Legal. O endereço físico, para quem quiser retirar, é na Avenida Visconde de Nova Granada, 270. Boa, galera. Então, ó, eu vou colocar na descrição aqui do nosso videozinho, tá? O endereço de como pedir esses hambúrgueres sensacional pra vocês experimentar, porque é muito bom mesmo, tá bom? E, Felipe, manda um recado pro pessoal. Então, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui, né? Dia 26 desse mês, a gente vai estar na feira de artesanato, que está localizada na Fazenda Santo Antônio, né? Vão ter diversas variedades. Aonde fica essa fazenda? Ela fica perto do condomínio Água Espraiada. Tá, legal. Perto do condomínio Água Espraiada. Legal. Vai ter vão ter artesanatos em geral assim, né? Para venda. Vai ter também yakisoba, sorvete. Legal, vai ser tipo uma praça de alimentação, Sim, assim, com artesanato. Tudo. É, Uma feirinha, uma feirinha. Pra quem conhece o Gato Bistrô, é lá. Gato Bistrô. Gato Bistrô, o famoso Gato Bistrô. Vai ser Legal. nesse local aí. E a gente vai estar se aventurando um pouco lá. Vou testar meus lanches na churrasqueira, né? E eu vou trabalhar também com carne de gramatura maior lá. Da hora, legal. Tá? Galera, então, ó, fica a dica aí. Que dia que vai ser? 26 desse mês. Dia 26 agora, Das tá? 10 da manhã às 8 da noite. Bacana, ó. Galera, dia 26, então, das 10 da manhã até as 8 da noite, aonde? Na Fazenda Santo Antônio. Fazenda Santo Antônio, que é o antigo... Antigo? que é o Gato É onde Bistrô. fica o Gato Bistrô. É o Gato Bistrô. Isso. Tá? Então, vocês estão convidados para ver essa feira sensacional que vai ter lanche, vai ter yakisoba, vai ter artesanato, vai ter tudo de maravilhoso que o interior de São Paulo pode proporcionar. Quem sabe eles É não tão encontram interior os de São gatinhos. Paulo ter essas feiras assim, né? Nossos gatinhos vão estar lá, viu? Vai? Vão estar lá pra montar os lanches. Ah, é, Uhum. os umpa-lumpa peludo dele. Legal, galera. É isso aí. Felipe, um prazerzaço te conhecer, bem. entendeu? Espero que você volte mais vezes para divulgar eventos e novidades. Espero É também. nóis, meu chato. Fala, galerinha, voltamos aqui agora. É o momento que a gente mais espera, né? Porque a gente vai provar esse lanchão desse lindo aqui dos nossos amigos e parceiros do Burger Burger. É uma hamburgueria temática de gatinhos. Legal. Ele descobriu uma fórmula. Ele faz os gatos montar os lanches pra ele, igual os umpa-lumpas. É. Então, ó. A gente vai compartilhar. Ó. Sabe uma coisa que eu gosto muito de lá? Eles mandam nessas embalagens térmicas aqui. Jesus. Olha isso. Ó, Chega da água na boca. né? Sério que ele vai ter que passar vergonha, comer assim, babar tudo? Ó. Que delícia. Nossa, meu tem pimenta, que delícia. Gente, eu não sou chegada em comer assim. Muito bom. Você tem laudo também? Porque Não tenho então laudo. tem que comer. Não tem lá. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Toda vez eu almoço. Eu vou ficar tudo babada depois. Lanchão. Olha Não, isso. aqui é um absurdo. Ah, eu não preciso. Gente, é uma janta, né? Janta? Isso aqui já tá delícia. café, meu Almoço, tamanho. janta, tudo. Boa russa. Pessoal, Burger Burger. Tá o contato deles aqui. vai. O Instagram aqui embaixo, vai sem medo, porque é, muito bom. delicioso. Como a gente fala, né? É muito crema. Delícia. Gente, vocês vão comer mesmo? Dá vontade de comer tudo. Não, vai comer tudo. Ai, né? Nada como comer um lanchinho, né? Delícia, né? Maravilhoso. Fala agora, o que vocês acharam do Burger Burger? Delicioso. Perfeito. Né? Já vai O virar... pessoal de casa fica
fica vendo, pensa que é combinado, que tipo, Não. Vai. é Já muito vai virar bom um lanche mesmo. da minha família, Só já. vai. Muito bom. Legal. E vamos voltar pro nosso papo sensacional, então. Então vamos lá. A gente conversou já na outra gravação, né? Sobre o autismo em si, né? E muita coisa eu acho importante a gente falar, pra quem tá assistindo, que o autismo não é simplesmente tem ou não tem. Você tem 3 níveis, né? Isso. Que vai do nível leve, no qual a criança, de certa forma, consegue se regular, se ajustar de uma forma ou de outra, mas se ela tiver ajuda, é muito melhor para ela. Até o nível mais pesado, que ela precisa sempre alguém auxiliando, ou ela não é verbal, né? Correto? A gente costuma falar que o grau leve, de leve não tem nada, mas então a gente prefere o grau 1 de suporte, Sim. o grau 2 e o grau 3. O grau 3 ele tem mais a necessidade de sempre alguém tá. A gente pode dizer assim que o grau 1 seria uma... não que é mais leve, mas que ela tem menos necessidade de um Isso, suporte o tempo todo. Ele é mais funcional, Ele consegue fazer mais coisas verbal, sozinho. isso. No Aham. caso do meu filho, ele é nível 1 de suporte, porém, ele tem necessidade de ter uma professora de apoio em sala de aula Uhum. para ele conseguir fazer as lições da escola, senão ele sai totalmente fora da rotina da escola. Na verdade, eles precisam todos de tarefa adaptada, né? Que é uma realidade que Sim, não acontece. as lições deles são adaptadas. É porque se a gente for parar pra pensar, né? Essa questão de tarefa. A gente vai estar nivelando eles com o resto dos alunos que tem a facilidade normal de aprender e eles têm a dificuldade maior. E aí fica difícil, por exemplo, para o professor passar uma matéria só para todos e ele vai ter que escolher. Ou ele vai nivelar pela criança autista ou ele vai nivelar pelos alunos que não têm o autismo. De qualquer forma, alguém sai perdendo, né? Por isso que eu falo que a inclusão não existe. Aham. Isso daí, porque a inclusão já começa pela tarefa, né? A Uhum. tarefa tem que ser diferente para eles, tem que ser de uma forma com que eles consigam entender, senão eles não vão realizar a tarefa. Sim, é uma falsa ilusão de inclusão, né? Total. A gente luta todos os anos por busca de Ela é linda inclusão, Na mas teoria, maravilhosa, é uma história de romance, mas vai ver na verdade pra você ver como funciona. Eu acredito que por não conhecer o autismo, eles acham que inclusão é simplesmente deixar junto, né? Porque a gente fala, tá junto lá, tá incluso. Mas não exclui. é. Porque de certa forma ele vai ter as dificuldades do dia a dia, das matérias, e ele vai acabar se excluindo, se isolando, por ver que ele não sim. acompanha o resto, né? Recentemente uma mãe chegou em mim e falou, Daiane, minha filha tá indo para a escola, porém toda vez quando eu vou buscar, ela não está em sala de aula, ela está na sala da diretora fazendo outras coisas. Cadê a inclusão? Né? Não existe. É porque é o que a gente conversou também, né? Eu acho que, na verdade, não tem uma estrutura ainda para criança com autismo. O certo, se fosse ver, era ter salas ou escolas específicas, né? Porque, vamos dizer assim, é muito difícil para o professor também, Com certeza. que estudou para dar aula para criança sem nenhuma dificuldade Sim. de aprendizado, e aí aparece uma criança autista que ele não sabe o que eu faço. Eu dou uma matéria diferente, mas que matéria que eu dou? Eles O precisam professor de também se suporte. sente. Eles não têm capacitação, né? Sim. A gestão não capacita eles têm que Eles se virar precisam de têm. suporte. Eu acho que no momento que a Secretaria de Educação coloca vários alunos autistas em uma sala de aula, ela tem que dar o suporte para esses professores e colocar os PAs, os professores de apoio, em sala de aula para ajudar esses professores. A gente podia pensar, por exemplo, se a gente tem no cinema, nos quadrinhos, tem os X-Men. Você não vai ver um X-Men numa escola pública. Ele tem a escola dos X-Men, entendeu? Com certeza. Então eu acho que os autistas são os X-Men. Tem que colocar ele numa escola específica para as habilidades deles, né? Na socialização que eles pedem tanto, eles poderiam ter no momento
ter um momento da socialização dentro da escola e ter uma Isso. sala. pra Essa eles. inclusão pode ser numa escola regular. É, Porém, no momento de aprendizagem, preparada, né? eles têm a sala deles Uhum. adaptadas. E no momento de intervalo, recreação ali, eles se socializam com os outros. Sim, porque aí você tem a inclusão de aprendizagem e a socialização com os outros Isso, alunos, né? exatamente. É, porque assim, se a gente for pensar, né, já é difícil para ele se sentir pertencente a um local. Se ele vê que ele tem dificuldade de aprender com relação aos amiguinhos, pode ser que isso seja mais prejudicial e às vezes ele não querer nem mais ir na escola ou tentar fugir, não é? Não, mas é. E agora, vamos lá, vocês duas, mãe de crianças com autismo. O que o filho de vocês ensinou para vocês de mais valioso? A superação. Meu filho se supera todos os dias. Ele evolui e mostra que ele é capaz todos os dias de realizar coisas que eu, às vezes, subestimo ele. Uhum. E o seu? Meu, com ele eu falo que com o nascimento do Fernando e com o laudo dele, eu tive uma real noção quem é, com que eu podia contar ou não. E aquilo que eu duvidava, a força que eu duvidava que eu tinha, eu enxerguei que eu consegui. A gente se torna guerreiras, mesmo sem querer ser, mas a gente se torna. Você sabe que o Johnny Depp tem uma frase que eu acho sensacional, né? Você não sabe o quão forte você é, até a única opção que você tem é ser forte. Exato. É Isso bem aí é isso, forte. define Uhum. muito. Porque se parar pra pensar, da mesma forma que eles aprenderam muito com vocês, vocês também aprenderam juntos, Sim. que é um mundo novo, né? Com certeza. Através deles, hoje, a gente faz parte da ONG Coração Azul, ajuda outras famílias, então é um crescimento Porque enorme. meio que a ONG tem mais ou menos a idade deles, né? Sim, Uns 8 anos, e agora ela tem há 1 ano já um local físico que vocês estão estruturando para poder receber os pais, para poder auxiliar também, né? Então eu toquei nesse ponto porque às vezes tem muitos pais que estão passando por isso, não sabem como lidar, e é importante ver o exemplo de vocês também, né? Que tem essas crianças que precisam de uma atenção específica de vocês, o tempo de vocês, né? Uhum. E é aquela coisa, né? Eles têm vocês, isso. né? É o que a gente pede para as mães. Não desistam do filho de vocês, busquem ajuda, porque vai dar certo. E o bacana do Coração Azul é porque às vezes uma mãezinha tá cansada, tá desanimadinha, ela vai encontrar outra que vai uma animar Muitas outra, vezes uma a gente ajudar a está outra. cansada. Aham. A gente se sente exausta, Com aí uma certeza. conversa com a outra ergue a outra. Não, vamos que vai Sim. dar certo. Não, mas é isso aí mesmo. Eu acho que o caminho é esse, pessoal. Se você tá com dúvida, vai atrás de um laudo, vai atrás de um caminho para seguir, entendeu? Que tudo vai acabar ficando mais fácil para vocês Quando a e gente para as divide- crianças, Quando a né? gente divide o peso, o fardo fica mais leve. Sim, Então tem que dividir. é uma cama de pregos, Com certeza. né? Se tiver um preguinho só, vai entrar no E pé. Se aquela- tiver aquele- vários, apoia. Aquele nome, ai, se você é tão guerreira, vocês não sabem o que. A gente não gosta desse nome, não. Né? Não. E essa daqui é a nossa frase desse ano. Olha lá. Informação, Informação, empatia. informação gera Ah, empatia. Ah, tá, que o microfone tá na frente. É. Informação gera empatia, empatia gera respeito, exatamente. Hoje em dia, se for ver, ainda tem muito preconceito, né, com o autismo. No geral. Infelizmente. No geral, acho que o preconceito ele nunca deixa de existir, Uhum. mas é fácil quando você aponta o dedo e direciona o seu achando, assim, eu acho isso, mas você viver é outra coisa. Sim. O autismo hoje está batendo na porta de muitas famílias. A gente fala, não espera bater, não. Uhum. Não é uma coisa que a gente deseja pra ninguém, mas Sim. é uma realidade que vai acontecer. Mas não espera bater, não, pra você Ter empatia. ter empatia, ter respeito, porque vai doer, E se parar pra pensar, vai doer. hoje em dia, você tá tendo mais casos de autismo
porque tá tendo mais o reconhecimento de que ele existe? Ou vocês acham que realmente tá tendo mais crianças nascendo? Tá Os tendo. dois, né? Pois. Porque, de certa forma, hoje em dia você escuta falar muito mais do que alguns anos atrás, né? Hoje a informação tá mais fácil, né? Sim. De chegar Sim. nas pessoas. Hoje tá mais acessível a informação. Mas é os dois. É tanto o nascimento. Uhum. Saiu a última pesquisa, né? Semana passada, Foi. como que chama? A ONG lá? A ONG não, sei lá. É uma a cada 31 criança. Olha só. Uma E autista. tem um parâmetro anterior, se aumentou, se diminuiu ou não? Era uma a cada 52 crianças. Não, no começo, há 8 anos atrás, era uma a cada 100. Uma a cada 100. Há Nossa, 8 anos aumentou atrás. bastante em pouco tempo, né? Caramba. A cada 31. E vai cada vez mais. Vai aumentando, né? Porque também vai laudando mais, né? Sim. Esse é um Aham. diagnóstico que eles fizeram, uma pesquisa que eles fizeram. A criança até 8 anos já está laudada. Uma a cada 31 Tá crianças. tendo bastante intervenção precoce, né? Então, bastante criancinha, bebezinho já sendo laudado. Oh, que bom, que bom. É bom porque tem um acompanhamento desde cedo, já vai Isso, ajudando e a criança. evolução. E a evolução, porque é o que a gente conversou, que você explicou pra mim, né? Por exemplo, pode ser não verbal, e aí evoluir, começar a falar. Quanto também ele pode ser verbal e parar de falar, né? Isso. É muito variável. Até mesmo os níveis, né? De 1 a 3 é variável. Então, Isso. às vezes é uma criança que tem muita necessidade de auxílio, ela melhora, tem menos necessidade, Por isso as né? intervenções. Se ela for laudada com nível com 1 ano de idade, com nível 3 suporte, ela pode chegar no nível 1 de suporte facinho. Fácil, se for bem E a bem gente cuidado. pode dizer que é, de certa forma, raro uma criança que é nível 1 se tornar um adulto nível 1. O autismo, ele não some, não tem Não, tem mas eu cura. digo assim, é raro não aumentar sem o auxílio? Se não tiver apoio. Ele pode ter- Ela fica variando. Aham. Sim. Ele pode ter picos de ansiedade, picos Entendi. As comorbidades ficam muito severas, né? A ansiedade, o TDAH, Ele pode não conseguir Pode. se adaptar na socialização. Você falou uma coisa agora, porque a gente vê muita publicação sobre TDAH hoje em dia. E o TDAH, ele tem alguns aspectos que todo mundo fala, eu tenho. Você tem milhões de transtorno do TDAH. déficit de atenção. Mas você tem milhões de TDAH não laudados, né? Muita gente vê alguma coisinha ali e fala, eu tenho TDAH. Não é assim, a gente Não, tem hoje a que... gente tem muita informação, eu acho que assim, muito estímulo, e a gente acaba se distraindo muito com a também. quantidade de estímulo. Não que a gente tenha Porque um parar pra TDAH. pensar, a gente é bombardeado por informação 24 horas com internet, celular, televisão, tudo, né? A correria que a gente tem, né? Uhum. Então, eu acho que a mente fica um pouco cansada. E porque um TDAH de verdade, ele não é assim, um TDAH que ele lembra, não. Ele sofre bastante. Sofre. E Sofre muito. Vamos dizer assim, uma mente sobrecarregada pode dar algumas Falhas, alguma coisa isso, assim, mas ela pode dar alguns sintomas equivalentes a um TDAH, mas é isso. só no sobrecarregamento Isso, dela, a depois sobrecarga. passa e a pessoa... O TDAH é o tempo todo isso, né? TDAH, a gente escuta Eu já tive picos de sobrecarga Aham. que eu chorava, porque eu não tô conseguindo fazer isso, mas é porque a minha mente não conseguia se concentrar as pessoas só que naquilo. começam, adultos, né, que conseguem Aham. verbalizar, que começa o tratamento do TDAH, falam que a cabeça silencia. Uhum. Isso. E a cabeça para aquela confusão, aquele barulho, vive uma paz. A Nunca gente tinha tem um existido. pai na diretoria do Coração Azul que ele é autista e ele fala que sente paz nesse momento. Depois que ele começou o da tratamento, medicação. ele vive uma paz. Pô, que legal. Então também, pro pessoal que tá assistindo, pode ser que você seja pai, que você tá preocupado com seu filho, que você tenha algo que você pode ajudar você mesmo com relação ao autismo, que você aprendeu a lidar com isso do seu jeito, você Isso. não entende, pode ser que o Coração Azul possa te auxiliar
a encontrar um direcionamento e ter uma vida melhor, como esse pai que vocês disseram, né? Sim. Nossa. O laudo, a gente costuma falar que não é uma sentença de morte, não. O laudo é uma direção. Que não adianta, não tenha medo do laudo, não. Porque ele é só pra Ajuda. direcionar. Eu tenho sim. Não tenho. Ajuda e muito, viu? É só pra direcionar, não tenha medo, não. Não, legal, meninas. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que foi uma coisa que vocês trouxeram também quando a gente gravou da primeira vez, que eu achei muito importante, que é o maior medo de toda a mãe ou pai de autista. Isso é muito importante, porque de certa forma, ele é o mundo de vocês e vocês é o mundo deles. Qual o maior medo de uma mãe, no caso vocês, de autista? Morrer. Por quê? E deixar o filho. No caso das mães que o filho não consegue ser independente, o medo dela é morrer e deixar esse filho sem ninguém, Tanto sem é que suporte. o nosso sonho agora como ONG é fazer uma casa terapêutica. Isso. Uma casa terapêutica para Pô, os isso adultos. seria ótimo. Vai porque- ser as ótimo. É um crianças sonho hoje- que a gente deseja As alcançar. crianças hoje vão crescer. Elas não vão Sim. ficar sempre Isso. crianças. E a gente quer morrer em paz, né? Uhum. Quem que vai cuidar deles? A gente quer morrer em paz. É porque é aquela coisa, muita gente esquece de que a criança autista vai crescer e às vezes ela vai precisar do suporte ainda como se fosse a Sim. criança, né? Eles crescem Aham. e ficam mais velhos, mas a cabeça continua uma criança. E Sim. aí, quem que vai cuidar? Não, mas vai dar certo, gente. Vai Ó, sim. posso falar um negócio pra vocês? Vocês fiquem tranquilos que vocês estão menosprezando a capacidade da criançada. Com certeza. Que essa também criançada acho. tá cada vez mais ninja. É. São né? cada vez mais evolução, mais É a gente que não tá capaz. sabendo Muito. acompanhar. Muito, porque se você parar pra pensar, essa sobrecarga de informação que a gente tem dificuldade de lidar é porque nós somos velho. É que A nossa cabeça não cresceu junto com os isso. cérebros deles é É, diferente. a gente aprendeu a brincar na rua. Hum. Essa criançada já cresceu sabendo lidar com esse excesso de informação, às vezes sobrecarrega, dá um jeitinho, não é mesmo? Com certeza, é. É uma regulada e É, continua. dá uma regulada e Uma vai. nova geração, né? É uma nova geração, é. Não tem jeito. É uma evolução nossa, né? Tava na hora, né? Tava. Evoluir, né? Tava. Mas é isso aí. Olha, então que recado vocês dão pro pessoal que possa estar precisando de uma ajuda? Eu queria que vocês convidassem realmente eles para fazer o laudo, conversar, falar se tem mais algo que vocês querem falar referente ao mês da conscientização do autismo, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto que muitas pessoas precisam falar sobre e às vezes tem receio de falar alguma coisa errada que possa ofender alguém, né? Então eu acho importante a gente perder esse medo e falar mesmo sobre o assunto, perguntar, tirar suas dúvidas. Você conhece uma mãezinha que tem um filho autista? Pergunte para ela o que ele tem, como que é, Como que entendeu? eu posso ajudar? É, Às vezes porque você pode ajudar. isso. E às vezes só o fato de você conversar com ela e ela explicar, ver que alguém está se importando com a situação da criança, Isso. tudo. O fato de perguntar já mostra muita sabedoria. Sim. Porque o fato de você ficar sentado julgando a vida da pessoa que você não vive é ignorância. Então, Sim. o fato de perguntar, procurar saber, já é uma evolução espiritual maravilhosa. Tem muitas mães que falam no grupo que às vezes as pessoas chamam a polícia ou o conselho tutelar para casa delas. Denuncia. Porque Porque acha a que que tá- sendo maltratada, Aham. porque a criança grita, porque a criança chora. E não é. É uma criança autista que precisa de suporte, que a mãe precisa de ajuda também. Sim. fica E essa lá ajuda julgando. talvez ela possa conseguir lá no Coração Azul, né? Exatamente. Ó, qual que é o endereço do Coração Azul pro pessoal poder... Avenida 29 de Agosto, número 709. É o segundo andar. Prédio em cima do O 10 da Xavier. Chaveiro. Ah, Uma placa legal, imensa legal. lá. O bacana é que é central, às vezes o pessoal vai Isso. trabalhar, É pode um passar prédio por lá, azul enorme tudo, lá. né? Ainda precisa de uns detalhes ali, uns A quebra-cabeça. gente saindo Aos pouquinhos a gente trancos tá- e barrancos, a gente Aham. tá conseguindo. Eu botei uma dúvida agora minha. Tem alguma creche para criança autista? Não. Aqui em Leme, não.
Porque Nem vaga na escola quase não tem. Então, porque se for ver, é uma coisa Existe preconceito, muito. mas É. é uma Pais coisa que eu que- pensei agora, por exemplo. Você vai trabalhar, você vai deixar onde? Você deixa na Né? creche comum, na creche normal, que é a tal, já começa lá já, a tal da não inclusão. É. Começa lá já. Se a Eu, mãe às deixa vezes- lá, mal chega do trabalho, tem que voltar Eu, às vezes, até acabo falando pra mãe, chega lá e não fala que seu filho é autista, não. Então, você De- tem que fala, ter o preconceito porque o já. preconceito já começa. Se você falar que é autista, fala que não tem vaga. Eu passei por isso. É. 3 escolas. Caramba. Não, mas agora eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem hoje, a quantidade de crianças desde cedo laudadas, pais, essa pressão popular vai acabar O que precisava impulsionando. muito, Precisa. precisava muito que as leis fossem respeitadas. Sim. Mas não tem punição para a lei que não é respeitada. A gente pede que as escolas não odeiem as mães. As mães só querem o direito dos filhos dela. Ah, sim. Então, acho que só precisava ter um pouco mais de lei respeitada, só isso. Porque lei existe, mas não funciona. Uhum. É, porque querendo ou não, se você tem algo mais rígido para que seja feito o que foi estipulado, vai ter o esforço também do pessoal. E outra coisa também, né? Muitas vezes o político não se esforça nisso porque a criança não vai votar nele, sabe assim? Não é um negócio que vai dar um retorno. Então, às vezes é importante essa união dos pais, dos parentes, das pessoas para essa conscientização e ele ver assim, opa, eu preciso me preocupar com isso, entendeu? Porque tem muitos pais precisando de ajuda, tem muito. A gente não tem essa rede de apoio. Vocês têm números quantas crianças autistas tem em Leme, por exemplo? Uma média? Passou de 1.000. Passou de 1.000. Se passou de 1.000 crianças autistas, tem pelo menos 2.000 pais. Esses 2.000 pais têm avós. Tem. Pensa como essa rede vai aumentando, o número vai ficando exponencial. Então, você aí, que é político, cara, você não precisa estar preocupado em ajudar os autistas, você precisa só estar preocupado em ganhar voto. Olha que galera pra você ganhar voto Só aqui, na ONG cara. Coração Azul a gente tem 450 mães. Então, ajuda essa galera, ajuda a ONG, cara. Você tá ajudando gente, velho. Se você tem esse poder de ajudar, ajude. Você não sabe quando você não vai precisar de ajuda, não é? Pois é. A gente fica com esse negócio de, não vou ajudar, não sei o que lá. Você não sabe. Amanhã pode ser que você tenha um filho, seja autista e vai precisar. Sim. E aí, aquela lei que você podia ter feito quando tava no coisa? Então, O que a gente costuma falar, que não espera bater na porta. não espera bater na sentir a porta, dor. não, exatamente. E eles sendo cansativo. ajudados hoje é menos gasto para eles amanhã. Com certeza, com certeza. Com Porque certeza. quando O que a uma gente- criança- O que a gente falou até para ele uma vez, né, pro prefeito, quando ele Isso. foi, que a gente precisa, se tivesse o apoio certinho para as crianças, o tratamento Os terapeutas corretos. fluía tão bem. Uhum. Fluía, sabe, ficava menos pesado. Isso. na E deixa eu escola. Essa perguntar, se uma pessoa que está assistindo aqui o podcast, seja ela um pai, seja ela um empresário, seja ela uma pessoa que quer ajudar, como ela pode fazer Estamos isso? em busca de patrocinadores para a ONG, pessoas que contribuem e ajudam com a Empresários, gente. apoiadores do Coração Azul. Tá. E aí ele entra em contato com o Coração Azul lá mesmo, né? Pela rede social. Ótimo. Ou pelo telefone. Tá. Posso passar o meu? Pode passar. É 19999099198. Daiane. Boa, ó. Então, pessoal, se vocês querem ajudar, vocês podem chamar lá no Instagram do Coração Azul, pode Isso. chamar no telefone dela, pode ir lá na 29, jeito tem. Vamos Instagram correr do Coração atrás. Azul, pode passar? Pode. @coraçãoazul.leme. Quem vai te atender lá é nossa presidente da ONG, a Elizabeth. Isso. Legal, maravilha. Meninas, é um prazerzão ter vocês aqui. Vocês são A gente convidadas agradece. sempre para estar vindo aqui. Seja para pedir para passar alguma notícia, falar alguma coisa, ou para estar vindo aqui mesmo conversar sobre autismo, sobre qualquer tema que vocês acharem legal falar, entendeu? Esse podcast sai na sexta-feira no Spotify, segunda-feira no YouTube, tá? Vou colocar os cortezinhos no nosso Instagram, né? Que é programa Toxicast. Então,
tamo aí, certo? Muito obrigada. Parceria, Obrigada, viu, Moisés, vamos por abrir ajudar. esse espaço. O espaço a porta tá aberta para vocês sempre. Obrigada. Tá bom? E vamos encerrar agora falando com o pessoal, agradecendo aqui a sua paciência e audiência e até o próximo Toxicast.